Vamos ler a escritura ali, São João, capítulo 1. Do versículo 35 até o 31. Evangelho de São João, capítulo 1, 35 ao 31. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos, João Batista. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Onde Jesus passou. Os 2 discípulos, quando ouviram dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes: O que vocês buscam? Disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde é que assiste? Respondeu-lhes Jesus: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. E era André, o irmão de Simão Pedro. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. E ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Amém. Até aqui estamos. Achamos o Messias. Então a palavra da oração, depois vamos seguir adiante. Amém. Senhor Deus, Pai, mais uma vez, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de podermos te adorar, cantar esses hinos que falam da nossa experiência. O poeta cristão permitiu para a música, para a melodia, os nossos sentimentos com os quais nos identificamos, Senhor. Te agradecemos por isso, te agradecemos pela presença de cada um, te agradecemos pela saúde, pela liberdade, enfim, Senhor, e pela leitura da tua palavra. Agora recomendamos a ti a nossa reunião, que o pregador vai falar, que ao terminar a reunião os irmãos sintam-se bem, isolados, somando aquilo que eles já têm, aquilo que eles ouvirão hoje, Senhor. Abençoe todos, eu te peço por eles, te peço por mim, nos dê a tua liberdade, Senhor, para que todos sejam edificados. Que a tua palavra diz: no abrir a nossa boca haja edificação, que ajude alguém, sempre em teu nome. Amém. Amém. Todos entramos. Vamos ler também São João 4. Capítulo 4 do mesmo Evangelho, 19 até 26. Jesus falando com a mulher samaritana. Senhor, disse a mulher, veja, a mulher samaritana viu em Jesus o profeta, que tu és profeta. Ela estava falando com um homem e ela viu nele um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, em Samaria. Nós já vimos na reunião anteriores que Samaria não podia Jerusalém, que se misturou com o gentil, samaritano, e era considerado imundos. Eles fizeram um lugar pelas nossas igrejas, lá debaixo das árvores, na montanha. Nossos pais samaritanos adoraram nesse monte. Vós, judeus, entretanto dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, pode crer que a hora vem quando nem nesse monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, quer dizer, já começou, já está aqui. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que o Messias há de vir, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhes Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Amém. Então, irmãos,
Haviam escrituras que determinavam que o único lugar para adorar a Deus era em Jerusalém. Nós já vimos nas reuniões anteriores. Todo ano vocês vêm até aqui em Jerusalém para adorar. Tinha 7 festas maiores, mais 4 santa convocação. O último profeta do Velho Testamento, os judeus dizem assim, alguns dizem assim, se vocês são cristãos, então esquece o Velho Testamento. E tem alguns que dizem que creem em Deus, que são cristãos, que dizem que não querem o Velho Testamento. Daí veio o irmão Branham, um profeta, e disse, é impossível. O irmão Branham disse que Deus é uma grande águia com 2 asas. O Velho e o Novo Testamento são as asas de uma águia com a qual ela voa e plana. Se tirar uma asa, não é como a águia voar. Eu ouvi a história de uma águia que levou um tiro do caçador e um veterinário foi e salvou ela e teve que tirar fora a asa porque ela estava infeccionada, gangrenada. Ela nunca mais poderia voar. Só com o Velho Testamento não dá, só com o Novo também não dá. Tem um ponto de equilíbrio em que o Velho é a sombra e o Novo é o que produziu aquela sombra. Porque não existe sombra sem um objeto palpável e visível para que aquela sombra, quando a luz bate em alguma coisa, produz uma sombra daquele objeto. Então o Novo Testamento, na verdade, a luz do Novo Testamento produziu sombra e projetou sombra, e o Velho Testamento tudo é em forma de sombra. Quando tu olha para a sombra, tu tem uma noção de como é o objeto real. Está bem? Isso é física, não tem como escapar disso. Então o último profeta do Velho Testamento foi chamado Malaquias. E entre o profeta Malaquias e até Jesus, deu 400 anos. 400 anos sem o profeta, e eram pessoas bem intencionadas, adorando todos os anos em Jerusalém, e ali eles tinham sermões, ali levavam o cordeiro, sacrificavam, comiam um pedaço de cordeiro, outro pouco o sacerdote comia, a família do sacerdote ali, e assim por diante, todos aqueles rituais do Velho Testamento, que eram sombras que apontavam para Jesus. Aquelas coisas que aconteciam no Velho Testamento, tudo era uma sombra do que Cristo faria. Então, quando Jesus chegou, era muito tempo sem um profeta, alguém que desse a palavra para aquele povo. O que eles tinham era o Talmud, eles tinham a Cabala, que interpretava a Torá, o Talmud, fábulas hebraicas, parábolas, histórias e outras interpretações do Velho Testamento. A Cabala, alguém definiu, ouvi esse dia, que é um estudo profundo da Torá, que é os 5 primeiros livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e também Deuteronômio. Então esses 5 livros é a base, certo, para a lei de Moisés. E eles estudam profundamente, estudam, e quando o Messias veio, eles não viram. Não, eu não estou estudando muito, não. Que profundidade é essa que não permite eles verem as promessas de Deus acontecendo no seu dia? Que profundidade é essa que as pessoas estão lendo, estudando, igreja aqui, igreja ali, igreja lá, e eles não estão vendo o que Deus está fazendo hoje e o que Deus está falando? Não adiantou muito o estudo. Agora vocês vejam bem, atenção igreja, 400 anos Jesus veio, já vou entrar aqui, e eles não viram em Jesus as promessas do Velho Testamento. 400 anos. Agora vocês imaginem a dificuldade que o irmão Branham teve para trazer a palavra para essas pessoas que ficaram 2000 anos sem o profeta. Aquele menino, Daniel, quando ele lembrou do irmão Branham, ele estava na tumba de Jesus, que Jesus foi sepultado, e ele pensou em olhar para o Oral Robert, que tinha todos os pentecostais do lado dele. Pensou em olhar por Billy Graham, que tinha todos os batistas, as igrejas tradicionais do lado dele. Eles estão bem, gente cercada. Só o irmão Branham está sozinho. Ele foi orar para o irmão Branham e começou a chorar na tumba de Jesus. Porque o irmão Branham estava sozinho. Ele não era compreendido. Ele chegou a dizer, irmão Meda, a esposa dele, por quanto tua esposa te compreende, ela te apoia, ela compreendeu o teu plano. Ou o esposo compreende qual é o teu plano. Mas quando ela não te compreende, ela vai, te atende, vai, mas insegura, ela não viu bem o quadro.
Um dia irmão Meda disse irmão Brando assim: Bibi, eu não te compreendo. Daí irmão Brando deu a resposta: Meda, te conforma comigo que eu também não me compreendo. Quer dizer, ele sabia que tinha alguma coisa acontecendo com ele. Quando examinaram a cabeça dele no eletroencefalograma, deu um gráfico completamente diferente de todos os demais. Os médicos fizeram uma reunião e disseram para ele assim: o que tu tem ali dentro? Porque isso aqui não é um eletroencefalograma normal para um homem normal que nem eu, que nem você. Porque aquele ali tem estudo que tem um limite de oscilação. Ali deixou a máquina completamente doida, entrou em parafuso e eles mesmos. O irmão Branco se reuniu com a junta médica e falou para eles como eu tinha nascido, assim, assim, assim. E ele disse que desde criança tinha visões, assim por diante. E quando ele explicou aos médicos, ele disse: Deus é minha testemunha, senhor Branco. Enquanto eu explicava, os médicos choraram. E quando Jesus foi ler a Escritura, o Espírito do Senhor é sobre mim, que me ungiu para levar a liberdade aos cativos, visto aos cegos, libertar os espíritos endemoniados, e assim por diante, pregar o ano aceitável do Senhor. Ele disse assim: hoje se cumpriu essa Escritura. Irmãos, e nós vimos esse tempo aqui dentro da igreja, que os acontecimentos que aconteceram com Jesus, quase todos eles aconteceram também com o irmão Branham. Qual é a atração sobre a montanha? Jesus descendo no burrinho. Qual é a atração sobre a montanha? A gente vindo de todo mundo para assistir uma reunião numa igrejinha em Jeffersonville. E quando Jesus conversou com os médicos, com 12 anos, e explicou aos médicos, eles ficaram admirados do que tinha naquele menino ali. Que a resposta dele, ele não era um menino comum, ele era a palavra, que foi concebido no ventre materno ali, e foi crescendo. Ele era um menino palavra. Ele não estudou com eles, ele não chegou a entrar, ele nem podia estudar com os levitas nos colégios, no seminário, porque ele era da tribo de Judá. Mas ele explicou para eles, eles ficaram admirados entre os doutores. Muitos anos depois, o irmão Branham também, sem estudo, explicou para os doutores e deu aula para os doutores. E os doutores choraram. E muitas outras escrituras, eventos que aconteceram no ministério do irmão Branham. O irmão Branham tem muita dificuldade para passar para eles algo que eles estavam todos mil anos, foi muito tempo distante da palavra, sem um profeta para levar eles de volta à palavra. 400 anos Jesus encontrou dificuldade. 2000 anos o irmão Branham encontrou dificuldade. Porque quando acontece isso, o irmão Branham assim, quando o mundo está muito organizado, eles têm que vir um louco para pôr ordem nisso. Lembra disso? Um louco. O que é um louco? Mas a gente não vê na mensagem. Ele diz: louco quer dizer estranho. O engenheiro é um estranho para o religioso. O fazendeiro é um estranho para o mecânico. O mecânico é um estranho para o fazendeiro. Que são assim, profissões ou visões diferentes. Eles são completamente estranhos um para o outro. Você vê alguém que entende de computação, ele é uma pessoa completamente assim. Ele já parece que é um computador. Os óculos dele é chamado nerd. É nerd, é isso? É nerd? Eu não sei se eu estou dizendo. Ele é bom naquilo ali. Ele pega teu celular, mexe aqui, mexe aí, faz você achar coisa que tinha ali e tu não sabia. Porque ele é um com aquilo ali. No entanto, você tem que ser um com algo que permaneça. Essa é a minha intenção, essa deve ser a tua intenção. Algo permaneça, tudo demais passa. E um dos maiores cabeças da humanidade, Steve Jobs, morreu miseravelmente e deixou alguns escritos. Ele disse: eu posso pagar o pedreiro, posso pagar o carpinteiro, posso pagar o mecânico, posso terceirizar um monte de coisas, só não posso terceirizar a dor que eu estou sentindo. Perante a dor, a doença, a morte, todos são iguais. Então nós temos visto, irmãos, a lei do Velho Testamento dizia que era para adorar em Jerusalém. Tinha que ser aqui em Jerusalém. E aquela era a Escritura. Irmãos, o título da mensagem é Jesus mudando o ritmo da sinfonia. Jesus mudou o ritmo da sinfonia. Você observa bem que tinha uma Escritura que não permitia Pedro entrar na casa de Cornélio. Sabia disso? Porque o gentil era imundo. Agora tinha uma Escritura que Pedro não podia entrar na casa de Cornélio. Mas Deus estava mudando o ritmo da sinfonia. Eu tinha que entrar. Porque a chegada dele na casa de Cornélio, centurião romano, era parte de Atos dos Apóstolos do Novo Testamento. Já estava na Bíblia
Antes da Bíblia ser escrita tal qual nós temos ela agora aqui, na mente de Deus ela estava escrita. E isso ali tinha que acontecer. E Pedro enfrentou até mesmo os discípulos, sem dizer que enfrentou os principais sacerdotes. Ele não podia ter ido na casa de Cornélio, pela Escritura. E pela Escritura, tinha que ser lá em Jerusalém. Pela Escritura, todos os anos as pessoas tinham que ir a Jerusalém. Porque a Escritura diz, todo ano, alguém te via na Páscoa, nos pães altos e na festa dos tabernáculos. Veja bem, e o sacerdote, para condenar Jesus, quando ele disse, veja bem, ali tu vê que Jesus diz, não é nem aqui e nem em Jerusalém. Você observou? Ele não disse que aqui em Samaria para adorar, ele não disse que é em Jerusalém, ele disse em qualquer lugar Deus quer adoradores que adorem ele em espírito e verdade. E se nós, para ser crente, tivesse que ir a Jerusalém, bem poucos aqui teriam condições de ir até Jerusalém, uma vez na vida, sem falar, 3 vezes por ano. Você entende o que Deus fez? Ele aliviou o fardo para nós. Amém? Ele globalizou, o cristianismo foi globalizado. O muçulmano tem que ir, ao menos uma vez na vida, a Meca. Tem lugar que isso aqui é protegido a mensagem, e se não vier aqui, está fora. Isso aí não diz nada. Deus busca adoradores que adoram o espírito de verdade com a mensagem da hora. É isso que ele está procurando. Então você veja bem que ele disse assim, nem aqui, nem nesse monte. Agora presta bem atenção. Quando Jesus falou, e nem em Jerusalém é para adorar, o sacerdote disse, olha, está fora da Escritura. A Escritura diz que é para vir 3 vezes por ano aqui. Vocês estão me seguindo? A Escritura dizia bem claro que era para ir 3 vezes por ano em Jerusalém adorar. Vinha de todo o estado de Israel. Agora, aparece um rapaz. Não, mas olha, presta atenção aqui, moço. Ele não só disse isso, como também disse que era o Messias. Ele disse ser o Messias. Ele não só disse como ele era o Messias. Para mim, ele era o Messias. E Jerusalém era a sede do judaísmo. E a Escritura dizia que é para adorar Jesus. Por exemplo, Jesus disse assim, nem nesse monte e nem em Jerusalém. O sacerdote dizia, está fora da Escritura. Qualquer um deles podia dizer, está fora da Escritura. Porque aqui está a Escritura, aqui diz que é 3 vezes por ano em Jerusalém. O que eles não entendem, e que alguns hoje não entendem, é quando que Deus mudou o ritmo da sinfonia. Entendeu? Não é questão de fazer o muro reto. Foi a esquina ali. Ali tinha uma esquina. E aqueles que continuaram reto, construindo o muro, pereceram no ano 70. E esses que estão construindo hoje reto, e não fizeram. Quando Deus dobrou, Deus fez uma esquina, nós seguimos atrás dele. Porque nós vimos o movimento de Deus. E aqueles que viram, não vão agir como aqueles que não viram. Porque tu não pode deixar um cego te guiar. Tu está enxergando. O cego não tem noção do que está acontecendo. Ele pode passar na beira do abismo, ele pode passar no meio do perigo, ele não vê nada, ele não tem percepção visual para captar se aquilo ali é perigoso, isso não é. Então eu não me deixarei iluminar por ninguém, dirigir por ninguém. Como eu disse Lutero, é muito perigoso ir contra a sua consciência. Porque o que é consciência? Tu tem conhecimento disso. Consciência é com conhecimento disso. Estão entendendo o que quer dizer consciência? Tu tem percepção, tu tem noção do que está acontecendo. Porque se tu não tem consciência visual, tu não enxerga, tu pode passar aqui na frente do perigo, entendeu? Uma criança não tem consciência de que aquilo é perigoso. A criança que ela uma débil mental, ela pega areia, quer pegar cobra, se atira, ou então anda, como eu conheci um menino, entende, que está no 3º andar lá, entende, ele andar na murada, assim, andando assim, por cima ali. Se ele cai fora, entende, se ele não morrer, ele vai ficar no mínimo, entende, com sequela do resto da vida. Quer dizer, ele é um menino insano, porque a tendência normal nossa é nos preservar, é nos cuidar. E quem não tem cuidado de si mesmo, é claro que não tem cuidado de mais ninguém. Então surge o João pregador, que diz ser e era, e ele era o Messias. Mas ele disse ser o Messias,
que eles esperavam. Ele chegou a dizer para ele assim: examina a Escritura. O que é a Escritura? O Velho Testamento, os profetas, pois são elas que de mim testificam. Ele disse: aconselho vocês, examina lá. Moisés falou ao meu respeito. Mas quando ele disse que o templo seria destruído, e quando ele disse que não precisava ir a Jerusalém, eles pensaram assim: esse não pode ser o Messias. Como que ele pode ser o Messias? Se ao mesmo tempo está dizendo para não vir a Jerusalém, se ao mesmo tempo não está respeitando o sumo sacerdote e os principais dos grupos religiosos lá. Mas alguns deles, irmão, creram. Agora eu quero que vocês prestem atenção aqui, Vocês sabem, quando apareceu essa nuvem no deserto, teve alguém que tentou desmanchar essa nuvem como uma nuvem sobrenatural, dizendo que o deserto do Arizona é cheio de nuvens, semelhante a essa, nesta época do ano. Aquilo ali para mim não me impressionou nem um pouquinho, entende? Amém? Presta atenção. Essa nuvem aqui talvez até tivesse outras parecidas, semelhante a essa, mas não na altitude que essa estava, nas dimensões que essa tinha, entende? E com todo esse quadro formado e esse formato, porque isso aqui é uma imagem congelada. Depois ela foi perdendo essa forma, na verdade, ela foi perdendo essa forma e foi diluindo, foi absorvida, perdeu essa forma aqui. Foi aquele momento assim: essa foto é uma imagem congelada. O irmão Brandt na mensagem, e isso eu creio. Nos dias que Jesus estava, presta atenção, igreja. Nos dias que Jesus estava, tem pessoas que depois assistem a reunião, irmãos. Por isso que eu vou dizer isso aqui. Nos dias que Jesus estava na Palestina, hoje lá existe muita influência ocidental. No Japão sofre influência ocidental, na China sofre influência ocidental, que são as vestimentas daqui. Mas aquele muçulmano e o árabe, o oriental, ele usa vestimentas antigas. Assim como os gaúchos usam bombacho, bota eles fora aqui, entendeu? Mantendo a tradição, eles também mantêm aqueles ritmos, aqueles costumes lá. E muito mais nos dias de Jesus. Então, quando Deus mandou João batizar Jesus, ele deu um sinal: sobre quem tu vires descer o Espírito Santo em forma de pomba, esse que batiza do Espírito Santo e com fogo. Está assim? Não está? Quer dizer, em outras palavras, por favor, entende? Outras palavras, entende? Todos os judeus se vestiam igual. João ia procurar quem? Ele olhasse tudo igual. Quem disse aqui é o Messias? Ele precisava ter uma vindicação, uma confirmação. Amém? Vocês estão um pouco distantes, almoço. Se não tivesse aquela confirmação, e o irmão Branham disse assim: que o João desceu da montanha e ele sabia: aquele sobre quem vir descer o Espírito Santo em forma de pomba é esse que batiza com o Espírito Santo e fogo. E João desceu, o irmão Branham disse que ele batizava uma pessoa e olhava para o próximo. E nenhum deles ele estava vendo. E ele procurava o próximo para saber se veria aquela luz em forma de pomba sobre aquele que seria o Messias, porque os judeus todos iguais. Então Deus teve que comissionar um homem, João, para dizer: esse aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? E ele batizou Jesus, e ele estava consciente que estava batizando o Messias. Então, assim, lembrando assim, que assim como teve um João para apresentar o Messias naquele dia, tinha que ter um igual ao João hoje para apresentar o Messias hoje. As nuvens eram iguais, mas teve um, amém, igual a João, que disse: não, essa aqui é ele. Amém? Amém? Vocês estão entendendo? Se não é aquela luz sobre Jesus, todos eram iguais. Se não é João Batista, porque só João viu aquela luz. Só João viu a luz sobre Jesus. E só João podia reconhecer Jesus, porque foi comissionado a apresentar Jesus, a mostrar Jesus. Todos vocês estão vestidos igual, mas esse aqui é o Messias. Por que esse aí é o Messias? Porque eu vi a luz sobre ele, conforme foi prometido lá no deserto.
E o irmão Branham assim, ó, esse aqui é o Messias, irmão Branham. Apocalipse 10:1. Mas tu observa que o que os outros dizem não me interessa. O que me interessa é o que disse o mensageiro, que foi comissionado por Deus para me mostrar. E quando, atenção, aqui ó, e quando João disse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando ele disse isso, 2 dos seus discípulos seguiram aquele homem, amém, que era um judeu diferente e que tinha vindo o Espírito Santo de forma de pomba sobre ele, que era Jesus. E eles seguiram Jesus. Está certo assim? Não lembra? Eles seguiram Jesus assim, Senhor, olha o que diz aqui, ó, em São João 1. Eles seguiram Jesus, e Jesus viu que eles estavam seguindo ele e disse, o que vocês estão buscando? Ele disse, Rabi, onde é que tu assiste? Gente, não foi Jesus que disse, eu sou o Cordeiro de Deus. Foi João que viu Jesus passando e disse, esse aí, vocês me creem em mim? Olha aqui, filho, vocês estão contando comigo aqui, ó, 2 discípulos de João, certo? Vocês acreditam em mim? Esse aqui é o Cordeiro de Deus. Ó. E os que creem em João, creem em Jesus. E os que creem no irmão Branham, creem em Jesus. Amém. E aquele que nega isso, ele não crê no irmão Branham. E sabe por que nós seguimos? Porque nós cremos no que o mensageiro disse. Amém. Sabe por que aqueles discípulos seguiram Jesus? Porque eles creram no que o mensageiro naquele dia disse, João. Porque o que conhecia Jesus, que reconhecia Jesus, era João. E quando ele falou, os discípulos creram. Presta atenção aqui, igreja. Vocês acham, irmãos, que os religiosos deixaram barato? Eles foram desprezados, perseguidos. Vocês são uma gurizada boba. Pensa bem, querido, como vocês vão seguir ele se ele nem deixa que adorem em Jerusalém? E ele não respeita o templo, foi lá que derrubou a mesa dos cambistas e olhou com fúria e com raiva para os nossos religiosos. Jesus chamou os religiosos tudo de filho do diabo. Chamou ou não chamou? Vós sois de vosso pai o diabo. Se ele fosse o Messias, não teria dito isso para o sumo sacerdote. E se nós fosse crer em Anás e Caifás hoje, nós ia dizer, não é Jesus. Mas quando nós cremos, amém? Naquele que nos apresentou, assim como aqueles 2 discípulos sou eu e você, hoje. Quando aqueles 2 discípulos viram com João caminhando assim, daí Jesus passou lá. Eu vou usar a minha palavra agora. O William Branham, naquela época, disse para eles assim, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles, eu acredito. E foram em Jesus, e não somente isso, eles foram em Jesus e disseram assim, respondeu Jesus, vinde ver de onde eu moro. E foram e ficaram, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos na hora 10. E era André. Esse André, irmão, era irmão de Simão Pedro. E esse André era discípulo de João. Estamos seguindo na leitura? É assim que se lê a Bíblia, com calma, sem correria, sem atropelo. E era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido. Aí entrou, eu ouvi do 7º anjo, que aquilo, amém, que aquela nuvem era diferente, amém. Eu vou dar mais uns gritos aqui, vou acordar a gente aí. Você entendeu? Aqueles ouviram de João e creram em Jesus. Eu ouvi do 7º anjo e criei no 7º anjo. Por isso que eu estou seguindo a mensagem. Amém? As pessoas que não creem no 7º anjo não estão seguindo a mensagem. Eles não creram. Eles estão colocando em dúvida, porque veio um varão de fama lá do inferno para dizer que o irmão Branham se enganou aqui, se enganou ali. Só que eles não querem ouvir isso porque são amigos do homem. Depreciam o mensageiro, depreciam. Não tudo, claro que não. Vou dizer para vocês, nem a igreja católica não deprecia toda a Bíblia. Mas deprecia um pouco, deprecia tudo. Uma mudança é tudo certo, não é tudo errado. Amém. A hora, a mudança aqui era mais difícil, as pessoas têm certeza que estão certas e continuam erradas. Tu não pode errar. Tu não pode dar o luxo de errar. Tu não pode dar o luxo de perder a oportunidade. Tu não pode terminar a tua vida sem antes descobrir o propósito para que tu nasceu.
para cumprir o propósito pelo qual Deus te permitiu nascer. Quantas crianças que nasceram, digo que se nasceram, já morreram? Tifo, varíola, varicela, infecção, desidratação, pneumonia, acidente, afogado, eletrocutado. Pai matou, a mãe matou, e você está aí. Tem um porquê. Tu tem que descobrir o porquê. Quando descobrir o porquê, cumpra. E para te fazer isso aí, tu vai ter que atropelar um monte de coisa, um monte de ideias de conselheiros que vêm, como eu disse, do inferno, para deslocar você do propósito pelo qual Deus permitiu. Você sabe o que Jesus disse? Com esse propósito eu vim. Eu estou com uma mensagem pulsando sobre isso. Possivelmente eu falarei sobre isso na ceia. O irmão Branco disse assim nessa reunião, irmão. A mensagem é expressões, se tu quiser. O irmão Branco olhou para a florzinha no funeral de uma irmã, ou do irmão, me lembro bem, e ele disse assim, ó, essa florzinha aqui, ó, nasceu com um propósito, adornar esse funeral. Tudo tem um propósito. Cada coisa. Nós cantávamos um corinho quando eu me converti, eu aceitei o Evangelho. Sem Deus nada somos nesse mundo. Sem Deus nada podemos fazer. Nem as folhas das árvores se movem se não for pelo seu poder. Você entendeu? A vez que tu está quieto assim, tu vê assim as folhas se movendo. Ah, mas isso é o vento. Tá, mas de onde é que o vento veio? Não, o vento passou ali, mas não sou. Mas de onde é que o vento saiu? Aí ele saiu lá da Antártida. Tá, mas como é que ele se formou na Antártida? Ah, uma corrente quente, uma corrente fria. Gente, o temporal, o terremoto, entende? É Deus movendo as coisas. Vocês acreditam? As coisas estão acontecendo desta forma. Era André ouvindo o testemunho de João. Quando o André ouviu o testemunho de João, esse é o Cordeiro de Deus, para André está resolvido o assunto. Ele encontrou o Messias. Por que ele encontrou o Messias? Porque o mensageiro disse que aquele ali que estava passando era o Cordeiro de Deus, que ia pegar do outro que era o Messias. Amém, ele estava o Messias. Mesmo dizendo, não é para ir adorar em Jerusalém, ele era o Messias. É que o Messias veio e mudou o ritmo da sinfonia. Quando o irmão Branham veio, e quando ele entregou o selo de 63, o irmão Branham assim, mudou o ritmo da sinfonia. Terminou o tempo, logo não haverá, o tempo já não terá mais tempo. Não haverá mais tempo. O que era ali? O irmão Branham disse, o tempo, logo o tempo não será mais. Lembrando-se, o tempo das denominações. Terminou o tempo de interpretar. Agora veio Deus é o seu próprio intérprete. Deus interpreta a sua escritura. Dá para o seu mensageiro e o mensageiro dá para a igreja. Cada escritura que tu lê, passa pelo que o irmão Branham disse sobre aquilo ali. E não importa o que as pessoas tenham dito, o irmão Branham está certo, os demais estão errados. Não tem dois mensageiros, não importa quem seja. Como eu disse aos irmãos, o irmão perguntou para mim assim, irmão Lau, desde quando tu crê da maneira que tu crê? Desde sempre. Desde a primeira mensagem que eu li, eu já entendi e saí dessa forma. Entendi? E outra coisa, porque eu tenho um mensageiro na frente, não é o tio do mensageiro, o filho do mensageiro, a mulher do mensageiro, o primo, o tio, quem quer que seja do mensageiro, é o mensageiro, nos dias da volta do sétimo anjo. Amém. Não é no dia da volta do filho, do tio, da tia, ou do amigo do sétimo anjo. Nos dias da volta do sétimo anjo. Uma vez ele foi vindicado e confirmado, agora é só relaxar. Amém? Quando tu lê a mensagem, tu lê sem espírito armado. Qualquer livro que tu vai ler, pega Sentinela do Testemunho de Jeová, pega o Despertar do Testemunho de Jeová, pega um livro, pega um folhetinho. Vou dizer o que eu vou dizer, não sei como é que é você, mas eu digo que sou eu. Se alguém me dá um folheto na rua, eu educadamente pego aquele folheto. Mas lê aquele folheto com o pé bem atrás aqui, ó. Não desbobagem aí, eu não aceito. Não é assim que nós lemos? É assim. Terminou de ler, amarrado e põe fora. Manda a mensagem e vai caminhar para te ler. Amém, estudante. Amém? André era um dos dois que tinha ouvido o testemunho do mensageiro e seguido a Jesus. Não é o que está acontecendo hoje? Escuta o irmão Branham, segue Jesus. E ele achou primeiro o seu próprio irmão. Daí André achou, atenção, quando André achou o Messias, ele disse, pá, está aqui o Messias. Gente, nós esperamos por anos e anos, centenas, milhares de anos o Messias.
desde o jardim do Éden o Messias está prometido. Agora aqui está o Messias. Eu tenho que falar com Simão, meu irmão. Ele puxou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Simão, achamos o Messias. Olha isso que ele disse. Agora se tu disser assim, ó, achamos o Messias, o que isso faz contigo? Isso te despreza. Agora tu vai ver que André disse para Simão, que também estava predestinado à vida. Amém. O irmão Brando disse assim, o irmão Brando para fazer essa história, ele disse que o pai de Simão, Jonas, explicava de noite para os filhos que o Messias, quando viesse, ia revelar os corações. Quem lembra disso da mensagem? Amém. Quando o Messias vier, ele vai revelar os corações. O Messias será um homem. Talvez não seja no primeiro dia, Simão, mas quando o Messias vier, tu vai saber que ele revela os corações e ele conta o que está no teu coração. Amém. Amém. Irmão Brando dizia, se ele fez isso para os judeus, fez isso para os samaritanos, ele está devendo isso para nós, os gentios. E se Jesus está aqui nesse culto essa noite, diz o irmão Brando, e se ele vem aqui, ele vai fazer a mesma coisa que ele fez no ano passado. E se ele revelar o coração, você vai saber que não sou eu, é ele que está aqui. E o teu nome é a senhora fulano de tal, tu vem da cidade tal, a rua é tal, o número é tal. E o teu esposo é tal, e tu foi no médico com tal enfermidade. É verdade? Tinha umas que gritavam lá atrás. O que é isso? O Messias estava ali. O Messias está aqui. Amém? Achamos o Messias. Amém? E ele está revelando os corações. Eu não estava lá, tu não estava lá. Amém? Mas quando a mensagem chegou em nossa mão, nós lemos assim, ó, tranquilo. Amém. Nunca falhou uma vez sequer, porque Deus sabe tudo. Amém. Amém. Que satisfação. Tá indo. Não, senhor. O lugar do meu Brando é o único. O meu lugar é o único. O teu é o único. Você observa que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço fisicamente. O irmão Brando tem o seu lugarzinho. Ele não é Jesus, mas não está abaixo do sétimo anjo. Ele é o sétimo anjo. E ele mostrou o Messias. O irmão Brando mostrou o Messias e manifestou o Messias. Hoje tu lê a mensagem tranquilo. Não sei se vocês fazem isso, mas dá um tempo quietinho, lê a mensagem, tu vê coisas assim. Tu está satisfeito, tu está feliz, né? E a tua vida diz isso. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Achando o Messias. Esse Messias que Simão achou, Simão depois morreu, dando a vida para aquele Messias. Irmãos, tu diz assim, ó, está aqui a vida. Eles com raça nem deixam você pregar mais na igreja deles. E ele também não quer. Não quer. Eu quero pregar num lugar que tenha crédito. Aonde Jesus não é bem recebido, também não sou. Aonde Jesus não pode entrar, também não posso. Não deu. Mas os religiosos, mesmo vendo os sinais e os milagres, rejeitam. E ficou pior ainda a situação de Jesus. Pior. Não pior, né? Quando Jesus disse que não precisava ir a Jerusalém adorar. Em primeiro lugar, ele disse que é o Messias. E ele é o Messias. Ele era e é o Messias. Ele disse que pode ser em qualquer lugar para adorar. Daí as pessoas podiam abrir o Velho Testamento e dizer aqui, ó. Está aqui bem claro, aqui, ó. 3 vezes por ano tem que vir aqui no templo. Agora, esse aqui diz que é o Messias. Diz que não precisa vir aqui 3 vezes por ano. Não pode ser de Deus. Chamava que ele tinha demônio, que ele era Beelzebul. Quantas vezes disseram para o irmão Brando, isso que tu tem de revelar os corações aí, ó, ter visão, isso é puro diabo aí. E o irmão Brando ia no meio dos ministros, e eles impunham a mão sobre ele e repreendiam aquele demônio que eles achavam que ele tinha. E aquilo era Deus preparando, na primeira puxada, na segunda puxada, para daí esse profeta vindicado pudesse trazer a revelação da palavra para o seu povo, gravar em forma de fita, agapoio, fita, isso, aquilo, aquilo outro,
e forma de literatura, que o conteúdo é o mesmo, para o seu povo. E o seu povo instintivamente aguardava isso. Ali, em Jerusalém, era a sede da religião dos judeus, a sede do judaísmo. Ali era o lugar onde eles sacrificavam. Quando foi destruído o templo, e você sabe que ainda hoje os judeus estão querendo construir o templo. No lugar que era o templo, que foi destruído, que é a rocha de Moriá, no mesmo lugar onde Abraão ia sacrificar Isaac, hoje tem uma mesquita muçulmana. Se eles destruírem aquela mesquita, será uma tragédia para construir o templo. Porque se construir o templo, eles voltarão lá, eles vão lá sacrificar lá. Eles têm aquela ideia que é lá, porque eles não viram o Messias, eles não viram a mensagem do Messias dizendo, nem em Jerusalém e nem nesse monte, em qualquer lugar, alguém adora a Deus em espírito e verdade. E tudo isso se repete hoje. Agora eu vou chegar sobre Roma. Roma era a sede. Por 2000 anos, Roma é a sede. Vocês viram? A primeira notícia da semana foi: o Papa morreu. E eles vão fazer todo um lobby. Todos sabem o que é lobby? Um preparo, uma propaganda para canonizar ele. Era mais uma... mas eles vão canonizar ele. E diz que era o Papa dos pobres, não sei o que, não sei o que. E na própria nação, que de onde ele veio, ele não era bem quisto. Daí as pessoas saíram daqui. Gente, Lázaro, quando morreu, na Bíblia, não tinha ninguém para ele. E a Bíblia diz que ele veio, quando Lázaro morreu, os anjos o tombaram. Os anjos vieram buscar Lázaro. E a Bíblia diz que quando o rico morreu, os demônios apanharam o rico. Foram na missa no Vaticano, deu 450 mil pessoas, nem sei se cabe tanto assim lá dentro. Velaram ele uma semana, rodeando e passando e olhando. Por quê? Porque aquilo, agora eles vão escolher, e tem a chamada Capela Sistina, onde eles têm um tipo de coisa que eles põem lá, que eles se reúnem. Daí eles não escolheram o Papa, não foi votado, tem que ser por unanimidade. Daí ele põe alguma coisa ali, a fumaça sobe preta. Se eles conseguirem descobrir ou votar, chegar a um denominador, escolher o próximo Papa, eles soltam alguma coisa ali, a fumaça sai branca. E a expressão é a mesma dos Papas. Temos Papa agora já temos Papa. Aquela fumacinha branca. E a influência deles é enorme. Os melhores terrenos da cidade são deles, e tudo em nome da pobreza. São pobres. Lembrando que todo ouro do mundo está na mão do Vaticano. E o que não está na mão do Vaticano, e eu creio no meu. Amém. O que não está na mão do Vaticano está na mão dos judeus. Os Rockefeller da vida, Rothschild, Lehman e outros. Roma é a sede. Nós vimos semana passada, nas reuniões anteriores, ali está a grande Babilônia, vestida com roupas finíssimas. Ela é a mãe das meretrizes. E todas as igrejas saíram de Roma. Já vou ler aqui, tu vai depois notar o parágrafo e ler a mensagem, cara. Saíram de Roma. E qualquer igreja que não diz aquilo que a Bíblia diz para aquele dia, ou seja, a mensagem lá, nos dias de Lutero é claro, a justificação pela fé. Os eleitos daquele dia creem em Lutero, mas os eleitos de hoje creem no que diz William Branham. Porque William Branham e Lutero eram dois mensageiros do grupo de 7 mensageiros que
que Deus enviaria como estrelas para iluminar aquela era, aquele espaço de tempo. Então, primeiro, a Roma assede Roma e suas filhas. E eles discutem, e tem pessoas que condenam a igreja de Roma e os princípios deles, os métodos, os meios de convencimento, de persuasão, são iguaizinhos os de Roma. Lembrando assim que um dos sintomas do falso é ameaçar. Eu te entrego para o diabo, te entrego para Satanás, e tu vai ser perseguido, e se tu sair daqui tu vai morrer pobre. Deixa a pessoa fazer o que ela quer, ela tem que ser livre para ir e vir. A minha ideia, irmão, eu digo assim, não vai, não vai, vamos administrar isso aí. Mas se vai, fica. É como um casamento, nunca mais será a mesma coisa depois da ruptura. Que confiança haverá nessa mulher ou nesse homem, se foi e depois voltou? Eu sei de um homem que voltou até sem perna, entende? A mulher não, mas ele, ainda faltando um pedaço. Quem é que estava comigo lá? O Timóteo estava junto. O Timóteo, quem mais? Da Montalhão, né? O Timóteo. Daí ele disse que a mulher disse, não, cara, que ele fez. E quando vai ter confiança de novo? Aquele espírito ali, talvez não tenha escritura, talvez não tenha condições financeiras, talvez não tenha mais, entende, aquele cargo, porque os olhos verdes também perdem o brilho. Os olhos azuis também perdem o brilho. Lembrando assim, você não casa. Se você casa só por causa disso, João Branco, tem que casar com caráter. O caráter envelhece. E eu digo para vocês, irmãos, vocês são casados há pouco e são casados há muito. Entende? Se há uma glória, é você chegar perante Deus. Talvez eu fale um pouco sobre isso na reunião de ceia. Entende? Descobrindo o propósito. Mas essa mulher incomoda. Foi colocado para cuidar dela. Mas esse homem foi colocado. Esse é o propósito. Deus confia em ti, Deus confia em ti, com essa criança, com esse menino, com essa menina. Você entende? Administrem. Certo? Então, aqui nós vimos que Jesus disse à mulher assim, eu sou o Messias, para a samaritana. E a Bíblia diz que a samaritana o adorou. Você sabe que a samaritana não foi mais para a sinagoga. Nunca mais. Você sabe que Pedro foi expulso da sinagoga. Nós lemos em Atos dos Apóstolos que eles expulsaram o povo de Jerusalém. Sabia disso? Não? Quem sabia disso? Em Atos dos Apóstolos a Bíblia diz que eles expulsaram. Filipe saiu de Jerusalém pregando e encontrou o eunuco porque ele foi expulso de Jerusalém. Foi para Samaria pregar o Evangelho. Então, irmão, aqui tá, olha o parágrafo aqui, Eu vou ler aqui para nós entrar numa mensagem, para ver se tem um tempo ainda. Certo? O irmão Branco diz assim, o presidente Roosevelt é Franklin Delano Roosevelt. Eu ouvi seu pronunciamento, foi aqui, nós falamos semana passada. Ele transmitiu aquela noite, chamou uma conversa em torno da lareira. Ele disse, quando Roma caiu, ele disse, foi uma pena, porque Roma é a cabeça do cristianismo todo. Poderia você imaginar um protestante dizendo isso? Imagina um protestante, um evangélico dizer que o Papa, entende? Às vezes eu escuto uma palestra na internet, só para saber o que as pessoas veem. Gente, você não faz ideia de quanta bobagem tem. Se tu não estiver bem preparado, bem estabelecido, entende? Tu vai entrar em parafuso, entende? O cara dizendo esse dia assim, o anticristo e o falso profeta não são a mesma coisa. Eles vão surgir assim, tal. E o irmão Branco, gente, o anticristo é um espírito, o falso profeta é um homem. Daí eu botava a coroa, vigários do Filho de Deus. E o irmão Branco disse que o último Papa, uns pensavam que seria esse o Papa. Não é muito pior se é esse, é outro. Mas o irmão Branco disse que o último Papa será a besta. Ele vai mudando de máscara. Anticristo é um espírito, um dito, depois. Daí é o falso profeta. Quer dizer, falso por quê? Porque ele está condenando a Escritura e estabelecendo a sua maneira de falar. O irmão Branham leu o livro dos católicos e eles disseram assim, que o que vale não é a Bíblia, o que vale é o que a Igreja Católica diz.
Você imagina um absurdo desse? E as pequenininhas aí não fazem a mesma coisa? Tem pessoas que vão para essa montanha aí para orar, para rezar e para orar, entende? E vem lá com revelação completamente contra a Escritura. Agora cá para nós. Quando Jesus disse que não é para adorar em Jerusalém, parece que é uma revelação diferente. Você entendeu? Então, depende de quem. Se você crê na pessoa errada, maldito é o homem que fala do homem, o seu braço, sua força. Acho que é Jeremias 33, 3, 33, coisa assim. Maldito o homem que confia no homem. E nós temos que confiar no homem. Entendeu? Agora, se confiar no homem errado, está morto. Veja, como pode um protestante dizer que Roma é a cabeça do cristianismo? Aí depois o irmão Brandt diz aqui, ó, que ela é a cabeça do cristianismo. Foi ela que começou primeiro. Lá, hoje não. Então, o grande centro da religião cristã, bem, nós vamos situar isso como Jerusalém. Naquele dia era Jerusalém a sede. Hoje, a sede é Roma. Se vocês desejarem, um desses ditos do Papa é que ele diz: não importa a religião, se você adora a Deus, é isso que interessa. Eu olhei assim, ó, ele de costa falando para as religiões do mundo. Ali tinha os budistas, ali tinha os muçulmanos, ali tinha a igreja armeniana, ali tinha a ortodoxa russa, um monte de gente assim, ele falando. Eu pensei assim, ó, se nós não sabemos o que o irmão Bran disse, se nós não sabemos o que o irmão Bran, nós também vamos comer aquilo ali. Nós vamos pegar aquilo ali. O homem está falando bonitinho. Tem um espírito da palestra, o homem diz assim, ó, ele diz assim, ó, se você faz o mal e depois tu faz um bem, aquele mal é anulado pelo bem que você fez. No entanto, a Bíblia diz que as nossas justiças, o bem que nós fizemos, é como o trapo imundo perante Deus. A Bíblia diz isso em Isaías. Você não faz, todo bem que não quero faço, e todo mal que não quero, ou tudo bem que quero não faço, todo mal que não quero eu faço. Quer dizer, há em nós, quando tu entra em Cristo, tem que redimir isso aí. Senão você seria a mesma coisa, nós seríamos iguais demais lá. A pessoa fazer o bem para ir para o céu, mas Deus não tinha necessidade de Deus morrer. Não, Deus reservou para si a capacidade de nos perdoar, nos limpar, nos justificar, santificar. Ele não deixou nada que Deus tenha que fazer. O que nós fizemos, assim, que graça é o que Ele fez por nós na cruz para nos salvar. Obrigado. Obras é o que nós vamos fazer depois que reconhecemos isso. Você vai fazer o melhor que tu sabe em reconhecimento do que Ele fez. Porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Tu não sabia. Tu não sabia. Eu não sabia. Mas quando eu sei, Ele sabe que eu sei melhor já. Amém. Glória a Deus. Não justifica algumas atitudes. Se vocês desejarem, vocês gostariam de fazer isso? Vamos colocar isso em Jerusalém, lá, né? A cabeça de todas as outras, e o sinédrio, dos fariseus e dos saduceus. Fariseu e saduceu naquele dia, irmão. Fariseu, saduceu, herodiano, essênio. Era a denominação naquele dia. Atos 2:39, quadrangular, assembleia, metodista, batista, hoje tem mais. E todos eles foram a Jerusalém. Quando diz todos, irmão, a Bíblia diz que há judeus de todo mundo lá em Jerusalém adorar. E todos eles foram a Jerusalém. Aquela era, na realidade, a sede. Sabe o que é sede? Ou sabe, tem as Nações Unidas. Lá em Nova York, tem na frente da ONU, é a sede da ONU. O que é a ONU? Organização das Nações Unidas. Gente, essas palavras perderam sentido. Eles brigam lá dentro, se um vai dar uma palestra, o outro se retira porque não concorda com ele. Ele diz, que união é essa aí? Mas ali é um campo neutro. Lá é a sede. A sede Brasília é a sede, a capital do Brasil. Porto Alegre é a sede, a capital do estado do Rio Grande do Sul, é a sede. E na vida organizacional, vocês têm que admitir, o momento que para nós admitir, concordar que é isso mesmo. Você tem que admitir na vida organizacional, o negócio de organizar, criar uma denominação, tem que admitir que a Igreja Católica Romana é a mãe de todas.
A Ângela não crê na igreja católica, e a filha está se queixando por quê? É filha, se organizou. Tem só uma coisa que separa você da igreja católica, é a mensagem da hora. Você botar um pouquinho do que tu pensa. Aquele pastor lá, entende? Que estão consagrando assim a rodo. Tu entra na internet, tu vê, pastor. E tu pensa que eles têm vontade de ser da mensagem, que eles botam. Tem uns que até põem o caçal, uma foto do irmão branco, entende? Olha, essa é da mensagem. O problema está querendo ser, não sei. Eu não julgo. Eu quero comigo aquela escritura do apóstolo Paulo. Se o servo cai, para o seu senhor cai. E está em pé, para o seu senhor está em pé. Eu não vou julgar o servo alheio. Agora tem uma coisa, ó. Isso não quer dizer que eu tenho que estar junto. E não queira ser bonzinho demais, que os bonzinhos estão levando sarrafo. Tu tem que abrir teu olho. Então, a igreja católica é a mãe de todas. Nós lemos aqui. Ela certamente é. Quem está lendo aí? Tem os quantos irmãos, né? A igreja católica é a mãe de todas. Ela só não é nossa mãe porque nós temos uma mensagem da hora. E deu um mensageiro na frente. E o mensageiro nos diz isso. As outras todas são feitas da igreja católica. Uma série da luterana, daí a luterana tem duas linhas. Sabe que tem duas linhas? Tem a igreja luterana e tem a igreja de confissão luterana. Que para mim é a mesma coisa. Mas antes, depois de 500 anos da reforma, alguns anos atrás aqui, foi comemorado os 500 anos da reforma. Daí a igreja católica reconheceu que os papas fizeram com Lutero, que perseguiram aqueles outros, João Ranzo, Wycliffe, tantos outros que eles mataram, foi um erro. Agora reconhece. Sabe por que eles reconhecem? Porque os luteranos estão igual aos católicos. Eles estão igualzinhos. Você entende? Quer dizer, primeiro mata e depois vai chorar no velório. É para aí onde eu disse, e é isso. E a igreja católica começou no Pentecoste. E é para aí onde eles se foram quando organizaram. Agora nós, os protestantes, somos simplesmente irmãzinhas que saímos daquela igreja. Entende? Então nós somos filhos lá. Entende? E nós só saímos realmente se nós vamos para a mensagem da hora, porque senão nós estamos ainda dentro daquele círculo. Eles viram o irmão assim, o irmão branco assim, que se a pessoa faz um círculo, daí tu faz um círculo maior para botar ela dentro daquele teu círculo. Eu não vou fazer círculo maior. Algumas pessoas não querem dentro comigo de círculo. Não querem. Nós os protestantes, ou evangélicos, porque nós somos da mensagem, mas nós somos protestantes. Quando você condena uma coisa, você está protestando. Abaixo a ditadura, abaixo a democracia, abaixo isso, abaixo aquilo, aqueles protestos. São faixas. Está protestando por alguma coisa. Mas nós protestamos condenando, não concordando. Porque a Escritura nos deu. É impossível tu ler a mensagem, crer na mensagem, ler a Bíblia, crer na Bíblia e se comportar igual àqueles que nunca leram uma mensagem. Eu vou repetir mais uma vez. Quando eu vejo o pessoal indo na igreja católica lá da minha casa ali, eu cumprimento eles. Tem pé de pitanga lá na frente. Coitado das velhinhas, passa ali, pega a pitanguinha, come. Muito saborosa, por sinal. 2 pés. Vou plantar um outro. Tudo que eu posso fazer é isso para elas. E às vezes eu cumprimento, um dia, assim, entende? E elas vão ali. É uma procissão zumbi. Entende? Pode olhar assim, pessoas de bermuda, umas mulheres velhas ou nova, e trabalhadeira, vão lá, arrumam o telhado, que dá muito temporal ali. Seguidamente eu acho uma telha, uns pedaços de telha no meu pátio lá, essa aí. Mas eu não acredito. Elas vão ali, essas pessoas vão ali, elas não sabem nada. Porque elas não sabem o que eu sei. E se eu soubesse só o que elas sabem, gente, vocês acham que eles vêm aqui? Não, eu ia lá também, do ladinho de casa. Entendeu? Se eu soubesse só o que elas sabem, eu ia lá, do ladinho de casa.
E às vezes estão cantando alguns dos nossos hinos. O irmão Bruno assim, ó, tinha que ter uma lei que proibisse eles cantavam os hinos. Não tem. Cantando algum dos nossos hinos. Tocou-me, em Jesus tocou-me. Esse é dos nossos. Esse é o hino da Igreja Católica. Queremos Deus, homens ingratos. Esse é católico. Aquele outro assim, ó. Os anjos, todos os anjos. Ou então, mãezinha do céu, eu não sei rezar. Esse é deles, mas os outros estão tudo nossos. Amém? Agora você sabe por que nós rimos? Porque o perigo já passou. Amém! Estamos em paz com Deus. Ele fez tudo. Lembrando-se que ele é juiz, lembrando-se que ele é advogado, é juiz e é corpo de jurado. Mensagem é sinal, para ter certeza de que não nos permitirá. Você não tem noção, às vezes, quando você procede de uma forma meio duvidosa, você está perdendo sua identidade. Você não imagina, não faz ideia de quão importante tu é para Jesus. Amém? O que ele fez por ti, ele não fez. Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele ama o mundo todo, mas ele vai salvar só a sua igreja noiva. Porque ele veio buscar aquilo que se havia perdido. Você observou que Adão não foi atrás da macaca? Não foi atrás do gorila? Onde é que Adão foi? Atrás de Eva, que era uma parte dele. Onde é que Jesus foi? Atrás de mim, atrás de ti. Amém? Que um dia estava na mente dele. Você entende isso? Quando você entende isso, você caminha com garbo. Não precisa mulher no mercado dizer, não pega isso aí, isso é cachaça, filhote. Não pega isso aí. Eu olho no mercado, às vezes, eu entro assim, pego meu cestinho, fico olhando as pessoas. Tu olha assim, as pessoas entendem, pobre. Mas ele olha assim, tá o cigarro ali. E tu acha, irmão, que se Deus não tivesse cuidado de mim e de ti, eu não ia fazer a mesma coisa? E eles pegam ali, entende? Aquilo ali custa caro, mais caro que o leite, mais caro que o arroz, mais caro que a fruta. Você entende? E por que nós não fizemos isso? Porque Ele teve misericórdia de nós, Ele nos amou, e Ele nos sustenta. E tu pode observar que tu vai pela rua, tu pode ver que Ele te inspira. E tu vai olhar para o lado, Ele faz assim, ó, não, neném, não faz isso assim não. Não é assim? Não sente a repressãozinha? Tu sabe o que tu pode ouvir, o que tu pode olhar, onde tu pode ir. Amém? Porque Ele, a Bíblia diz que quem é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito. Dou um pouquinho mais? Tem tempo ainda. Agora vamos dizer que isso estaria no Vaticano hoje. Naquele dia era Jerusalém e hoje é no Vaticano. Ou ali em Jerusalém, como foi naquele dia. Bem claro. Quando todos, olha aqui o que o irmão Branco diz, todos os homens deviam vir a Jerusalém para trabalhar, reticências, adorar. Por que fizeram isso nos dias de Jesus? Uma pergunta. Porque eles disseram que todos os homens deviam adorar em Jerusalém. Claro. Todos os judeus iam a Jerusalém. Por quê? Porque tinha uma lei que dizia, todos devem vir aqui adorar. Traz o cordeiro, vem aqui, tem os pães altos, o cordeiro, tem a festa dos tabernáculos. A festa do tabernáculo era uma festa que eles passavam alguns dias morando em tenda feita de ramo de palmeira. Alguém leu sobre isso? Hoje tem barraquinha de lona, um conforto, tem barraca que é um conforto, que é um luxo, né? Mas naquele dia ela foi, para que aquilo? É para lembrar que vocês foram estrangeiros e peregrinos no Egito e andaram no deserto e habitaram em tendas. Eles habitam nessas tendas, a festa das tendas, ou dos tabernáculos. Quando todos os homens deviam vir a Jerusalém, por que eles fizeram, todos os homens deviam adorar Jerusalém? Porque, que pena, vai dar tempo um pouquinho. Por que tinha que ir a Jerusalém? Porque era lá que sacrificava. Por que era lá que sacrificava? Porque era ali que derramava o sangue do cordeiro. E quando derramava o sangue do cordeiro, Deus se encontrava com o homem. Era no sangue. Sem derramamento de sangue, o homem não podia chegar perto de Deus. Tinha que ser lá, era lá que sacrificavam, tinha que ser lá. Por que devia adorar em Jerusalém?
Porque há muito lugar que Deus terá companheirismo. Atenção, tem muito lugar que Deus tem companheirismo com o homem. É sobre o sangue. Soube, quer dizer, tu fica embaixo do sangue e Deus tem companheirismo contigo. Se tu sair debaixo do sangue, tu está exposto, tu é um mundano, tu é um animal, como eu também seria um animal saindo debaixo do sangue. Debaixo do sangue, Deus tem companheirismo, porque ali eu estou protegido. Jesus pagou o preço. Quando Jesus morreu na cruz, eliminou todo aquele sacrifício, touros, bezerros, bode e ovelha e pombinha, tudo, terminou, porque agora veio o sacrifício perfeito. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não mais um cordeiro animal, que a pessoa sacrificava e mandava o ano que vem vir de novo, todo sujo, imundo. O único lugar que Deus terá companheirismo com o homem é sobre o sangue do sacrifício. Essa é a razão que eles tinham que vir a Jerusalém. Eles tinham que ir lá porque era lá que sacrificava. E não era para sacrificar lá na Samaria, nesse monte, no outro monte, outra montanha. Mas nós vamos lá no Morro Ferrabras e vamos matar lá em cima um cordeiro. Não adianta. Ainda hoje, irmãos, os samaritanos sacrificam, vocês sabiam? Entra na internet e vai ver. Tu vai ver que eles sacrificam bezerros, tem os sacerdotes deles ali, e coisa e tal. E eles estão sacrificando animais, porque eles não têm que ir no templo. Os judeus só sacrificam no templo. O templo foi destruído, eles não têm onde sacrificar. O templo foi destruído para que eles soubessem que hoje o sacrifício perfeito já veio. E a Bíblia diz que Jesus apresentou um sacrifício, só nos aperfeiçoou para sempre. Quando Jesus morreu na cruz, você não vai ficando caindo, levantando, não. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, a Bíblia diz em Hebreus, Ele nos aperfeiçoou para sempre. Quer dizer, você anda, se você fizer uma bobagem, você vai contar, se tu fizer uma bobagem, entende? Tu vai apanhar que nem quando teu filho fala uma bobagem, dá uma surra nele, continua sendo filho. Agora, daí você que escolhe. Se tu quer ir pela vida apanhando, levando na cabeça, ou se tu quer andar se cuidando dos golpes. O filho obediente, ele apanha menos do que o desobediente. Mas por que eu tenho que apanhar? Tu é muito arteiro, rapaz. Entende? Tu não faz o que eu mando, eu dou a volta quando chego aqui, tu sempre tem uma coisa que aprontou. Entende? Aí por que ele não apanha? Mas o guri não incomoda ninguém, é um guri bom, entendeu? Na casa do meu pai tinha 7 homens e 2 moças. Imagina a incomodação. Se o sujeito não dá um grito que nem capataz de fazenda, tomava conta. Eu morei perto do meu irmão, com aquela turma ali, que de vez em quando queria surrar ele. Porque é o seguinte, eu vou dar uma explicação para você aqui. No mundo animal, entende? Aquele machinho que está nascendo ali, aquele galo velho, tendo a crista assim, a crista caída quando ele leva uma surra, sabia? Quem sabia que cai a crista do galo quando ele apanha? Não sabia. Quando a pessoa está meio assim, abatido, que foi que o fulano está com a crista caída? Porque quando tem dia que ele anda assim teso, né? E o galo anda assim, ele é o chefe terreiro, né? Quando aparece um galinho ali, ele passa assim, aquele está quietinho, né? Olha assim, o pai assim, e ele dá um cutuco nele, um bicaço nele. O que eu fiz? É para te lembrar que tem ninguém comendo um pedaço aqui, né? Nunca te esquece, tá? Mas ele sabe, um dia que ele vai crescer, ele vai correr com ele. Os leões, quando tomam um clã de leão, a primeira coisa que eles fazem é matar os leõezinhos machos, que vão futuramente disputar com ele. E os filhos que nascerem dele, automaticamente, um dia, vão disputar com ele e vão expulsar o pai dali. É a lei. E tu vai ver que o filho vai crescendo, não sei o que assim, cala a boca, quem manda aqui sou eu. Eu pago a luz, pago a água, o chefe aqui sou eu. Se o pai não se impor, irmão, a Bíblia diz que um dos requisitos do ministro é ter autoridade na sua casa. E o chefe da casa é o homem. Não tem, mas isso é machismo, não é machismo, é bíblico. Entende? O homem é o cabeça, assim como Jesus é o cabeça da igreja. Entende? Agora o homem não pode ser um. Como é que eu vou dizer agora? Tem que dizer uma coisa aí, né? Não pode ser um para nada, entende? Tem medo de barato. A mulher que quer matar barato. Tá, também não, né? Ele tem que ser um líder e impor assim, e transparecer, e mostrar, ele tem que transmitir segurança. O pai em casa,
até o temporal passa melhor. Mas sim, o pai, o que ele vai fazer com o temporal? Tem um coitado também, mas ele estando ali, entendeu? Você entendeu? Ele é um líder, ele é o chefe da casa. E ele tem que fazer. E na ausência dele, a mãe manda. O rei está viajando, a rainha manda. E quando eu vou sair, deve se obedecer a mãe, tá? Se você não obedecer na volta, ele está certo, tá bom? Daí tem uns que não obedecem a mãe. Daí na volta o pai tem que dar chega de viagem, com saudade, mas antes de dar um abraço tem que dar uns cascudos no piá, porque ele incomodou. Tá? Não, isso é verdade. Por isso que o irmão Brando não queria surrar o irmão José. Ele era um menino. E ele correu, o José correu, foi lá, ficou lá meio das pernas do irmão Brando, escapado da irmã Medo. Quem lembra disso? A irmã Medo estava nervosa e disse assim, ó, então tu fica em casa e cuide dele, porque eu sou mãe e pai dessa criança. E o José foi como qualquer menino faria, vai para o pai. O pai chegou de viagem, muitos dias fora, com saudade dele, não quer chegar para surrar o filho. E tem uns filhos que são muito sabidos, eles sabem o fraco do pai. Tem pessoas que sabem, olha, eu sou noivo. Alguém disse, então se eu sou noivo, eu posso fazer qualquer coisa. Pode. Porque se tu é noivo, tu não vai fazer qualquer coisa. Deus nunca se encontrará com o homem em nenhuma outra parte, senão sob o sangue. Você está gostando da leitura da mensagem? Da acusação? Nós chegamos no ponto mais crucial, não sei se é essa a expressão. Quando você rejeita o sangue, quer dizer, quando você rejeita o sangue, agora tu vai saber como tu anda debaixo do sangue de Jesus. Eu não vou dizer que eu consigo chegar. Quando você rejeita o sangue, quer dizer, tu não vai a Jerusalém, tu rejeita o sangue. Se tu não vai a Jerusalém, o templo foi destruído, não tem mais sangue, mas o nosso cordeiro estava aqui, ó. Amém? O nosso cordeiro, nós encontramos ele em qualquer lugar. Aonde nós for na face da terra, a ilha mais remota, nós ainda estamos sob o sangue desse cordeiro que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro lá tinha o sangue, era um substituto, era uma coisa assim, vamos dizer assim, era um paliativo, acho que essa palavra é certa. Mas quando veio a solução completa, aqui, ó, entende? O homem perdeu o desejo de fazer coisa errada. Porque tu pode observar, tem alguma coisa que ainda te incomoda, mas tem algumas coisas que te incomodavam que não te incomodam mais. Quem foi que fez isso? Foi Deus que fez isso comigo e contigo. Porque senão, nós estávamos se falando para chegar sábado. Eles botam aí assim, ó, sextou, sábado. O que é isso? Eles querem sair por aí, entende? Mas nós não queremos. Você não vai. Você não vai para casa agora contrariado. Você vai para casa satisfeito, em repouso, sabendo que essa é a tua porção. Você está feliz da vida. E se você não está feliz da vida, fazendo aquilo que está fazendo, tu é um sujeito de vida. Vai fazer aquilo que tu gosta. Entende? Porque eu faço o que eu gosto. Eu vou pregar sobre descobrindo o propósito. Descobrindo o propósito, você sabe por que Deus te colocou aqui, vai e faz, e tu vai ser feliz. Confiante. É muito difícil a pessoa fazer uma coisa, se sentir em falta e continuar fazendo aquilo errado. Deus fez a sua primeira decisão no Jardim do Éden. Por que Deus fez a sua decisão no Jardim do Éden? Quando Abel veio, Caim trouxe verduras e frutas. Ah, irmão, quem não gosta de fruta e verdura, legumes? Eu gosto. Mas eu também gosto de carne assada, ou coisa assim, né? Mas Deus, quando Caim trouxe verdura, Deus disse, não, esse sacrifício eu não quero. Quando Abel trouxe o cordeiro e sacrificou, ele rabou o sangue, daí Deus fez esse sacrifício que eu aceito. Por quê? Porque tinha havido pecado. E segundo a lei, todo pecado há purificação, sem derramamento de pecado não há sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Hebreus. Quando Deus olhou ali, disse assim, toda vez que o homem sacrificar, Deus vai me encontrar. Ele tem que morrer alguma coisa. E quando Abel botou a mão naquele cordeirinho, ele sabia que tinha que morrer era ele. Mas o cordeirinho morreu no lugar dele. Quando o homem ia no Velho Testamento botava a mão no cordeiro que ele levava, o sacerdote degolava o cordeiro, verificava se o cordeiro era perfeito, não era aleijado, não era cego, e ele botava a mão em cima, o sacerdote degolava o cordeiro.
Ele botava a mão em cima e eu sentia aquele animalzinho morrendo. Não sei se alguém de vocês já matou porco, matou galinha. Eu ajudei meu irmão a matar porco. Entende? E eu vi aquele bicho morrendo, a faca passando o couro, aquela carne, chamada carneadeira. Quem conhece carneadeira? Uma faca pontuda, terrível. Cravava assim, aquele bicho ali, ele estava condenado. Daí meu irmão pegava, quer matar, Léo? Não quero, te ajuda a segurar. Não. E aquilo aí, daí aquilo passava pelo couro, ia indo, e ele procurava o coração assim, aquela faca assim. Eu falei, todo mundo come carne bom, mas depois de morto, não morto não. Levei coice de porco na hora da morte, ele dava uns coices curtos assim, mais doído. Quem levou coice de porco? Também meu irmão deu um coice, escapou a pata do bicho, e o meu irmão, com aquela faca afiada, cortou meu dedo, sabe? Eu pensei, isso é castigo, tu era bichinho, não era para morrer. Agora tu pode ver daí, tu põe a mão assim, e sabe que aquele cordeiro está morrendo em teu lugar. Eu saía dali, vê se esse ano melhor. Quando voltava o ano que vem, às vezes pior. E a Bíblia diz que eles vinham todo ano e faziam comemoração de pecado. Leia na Bíblia que vai encontrar isso aí. Porque a natureza daquele animalzinho que era inocente não podia vir sobre o homem. Porque a natureza animal é uma coisa, a natureza do homem é outra. Mas quando o Cordeiro de Deus, que é Jesus, morreu, a natureza de Jesus veio sobre nós. Daí, quando essa natureza veio sobre nós, a natureza de Jesus era o Espírito que estava em Cristo, veio sobre nós. E assim como Jesus foi um vencedor, quando esse Espírito veio sobre nós somos vencedores. E o irmão Branco chegou a dizer assim, você é um vencedor, não é assim que você faz esforço. Lá, gente, a gente anda na rua, mas não é fácil, gente. E naquela igreja da mensagem lá é pior ainda. Aquela friagem ele tem que fazer lavar pés. Aqui nem amar nada, tem lugar que nem isso não faz. A pessoa está aqui, está no limite. Está no limite. Daqui a pouco ela tira a toalha, entende? E sai correndo recuperar o tempo perdido que ele perdeu vindo na igreja. Você entendeu? Ele acha que perdeu tempo vindo na igreja. Ele não viu aquilo que você viu, não viu aquilo que eu estou vendo. Você entende? Agora, quando você gosta disso, faça isso. Amém? Viva isso. E não ande diferente disso. E não adianta colocar a minha maneira, a tua maneira, não adianta. Deus tem sua maneira. Quando chegar perante Deus, Ele sabe que nós sabemos melhor a respeito do assunto. A primeira decisão do jardim do Éden é que aquele homem unicamente o adoraria sobre o sangue derramado do sacrifício. E esse era o único lugar que Deus se encontrava com o homem naquele tempo. E esse, no sangue, né? O único lugar que Deus sempre se encontrou com o homem. Por isso que o sangue de Jesus Cristo purifica todo pecado. Deus, mas a gente momento assim, que Deus olha a nós, Ele não vê nós, não vê o que nós fazemos, não vê nada. Ele olha a nós sempre através do sangue de Cristo. O irmão Branco chegou a ter, eu acho que eu paro aqui, irmãos. O irmão Branco estava no lugar, e ele estava num hotel, e ele saiu assim, para comer um lanche. O irmão Branco era um homem simples, eu também gosto dessas coisas simples. E ele para comer um lanche, e ele foi assim, no cachorro quente, hot dog, no cachorro quente, e ele chegou lá para comer, né, um lanche. Ele disse que no hotel que eles botavam ele não sabia nem pegar nas talheres. Aqueles hotéis finos que eles botavam no irmão Branco. O irmão Branco não queria isso, ele queria simplicidade. Ele disse que a primeira vez que foi no hotel, disse que tinha os tapetes tão lindos, que ele não teve coragem de pisar no tapete. Ele passou do lado do tapete assim, uma judiaria pisar naquele tapete fino ali, entendeu? Daí o irmão Branco foi pedir, presta atenção, igreja, o irmão Branco foi pedir um cachorro quente, alguma coisa assim, um X, se quiser lá, um lanche, e ali tinha uma mulher, uma senhora de idade, uma prostituta, é o que eu vou contar, alguns irmãos conhecem. E essa prostituta estava ali, e o irmão Branco olhou para ela assim, e disse assim, Deus, por que as pessoas dessas vivem na terra? Isso é uma mulher velha, uma cena degradante. Se fosse nova também seria degradante, mas simplesmente assim, né? Daí o irmão Branco olhou para ela assim, e ele começou a censurar ela em seu espírito. Eu acho que qualquer um de nós faria a mesma coisa. Não, tem certa coisa que não, tem cenas que tu não quer ver. Os casais do mesmo sexo, coisa assim, entende?
E às vezes teus filhos vêm, e a criança, tu já tem a cabeça formada. Os teus filhos, a tua menina vê, tu tem que dizer assim, isso ali está errado. O Pai do Céu não quer isso aí. Mas tu não pode censurar a pessoa. E aqui nós temos o direito de dizer que isso está errado. Mas lá fora eles podem fazer o que eles quiserem. Daí o irmão Branco gostou de falar assim, daí o irmão Branco teve uma visão. Sabe como é que o irmão Branco teve a visão? Ele disse que os pecados dele subiam assim para perante Deus. E Deus ia olhar o pecado dele e aquilo batia a terra. Ele viu o mundo, imagina o globo terrestre, cercado de sangue, todo envolvido por uma, vou chamar assim, por uma manta de sangue. E aquele pecado dele subia assim, batia ali e voltava. Daí Deus falou assim, tu está censurando ela, entende? Mas não faça isso, porque ela também tem a sua chance, poderá ter a sua chance, porque se não há o sangue, tu seria igual a ela. Irmãos, sabe por que tem carnaval? Sabe por que tem essas coisas que acontecem ao redor do mundo? Porque o sangue protege todo o planeta Terra. A hora que esse sangue for tirado ao redor da Terra, vocês não têm ideia. A Bíblia diz que serão dias de vingança. O mundo passará por um juízo. Nenhum de vocês aqui e nenhum daqueles que estão lá fora são suficientemente homem ou mulher, ou valente ou forte para enfrentar aquilo que está por vir. Você entende? Quando o sangue for tirado, daí desce o juízo de Deus. Deus não pode. Deus não podia queimar Sodoma sem antes tirar Ló. Deus não podia fazer tal coisa sem antes tirar o seu povo. E Ele não pode fazer nada sem antes tirar o seu povo. O seu povo aqui somos nós. Se você quer que é o povo de Deus, age como o povo de Deus. E quando o irmão Branham viu isso, e ele ficou assim, quer dizer, ele sabia agora que o sangue está ao redor da terra. Esse sangue que me salvou, o sacrifício é o meu sangue que me protege, é o meu sangue que me mantém limpo. Amém? Todos os dias. Daí o irmão Branham cruzou o espaço que havia inteiro aquela mulher e disse para ela assim, com licença. Ela disse para ele assim, eu estou acompanhada, eu já tenho companhia. Não é sobre isso que eu quero falar. Eu estava lá, o Branham contou a história para ela, né? Que ele estava censurando ela pelo tipo de vida que ela estava levando. E o Branham avisou, daí teve uma visão e viu o pecado dele subindo. E se o pecado dele subia e não chegava para Deus, o dela também não subia, não passava. Quer dizer, enquanto tu está aqui na terra, há uma chance para mim e para você. Quando o irmão Branham contou para ela, o irmão Branham disse que ela contou a história dela. Ela era uma cristã, uma crente, estava desviada. O irmão Branham disse que foi a história de rasgar meu coração. Daí o irmão Branham disse, por que não volta então para servir a Deus? Daí no meio da rua, no meio do público, os dois dobraram o joelho e, segundo o irmão Branham, eles tiveram uma reunião de oração como nos velhos tempos. Você entende? Nós temos uma tendência a censurar os outros. Não te mistura. Mas tem algumas pessoas que tu olha assim, e ainda mais hoje nós vemos alma em prisão. Eu acho que o soldado que está jogando uma máquina que é proibido, caça-níquel, isso é uma contravenção, né? É proibido. Deixa eu só encerrar esse parágrafo aqui, irmão. E esse era o único lugar que Deus se encontrava com o homem naquele tempo. E este e esse era passado. E esse é para o tempo presente. O único lugar que Deus se encontra, sempre se encontrou. Esse é o único lugar que Deus sempre se encontrou com o homem. Esse é o único lugar onde se encontra com o homem. Hoje Deus se encontra com o homem sob o sangue derramado do sacrifício. O sacrifício por letra maiúscula é de Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem em pé. Não se esqueçam disso.